Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, artigo de Satnarayan Das Babaji, Bhakti definido, né? Então ele vai dar uma explicação de Jiva Goswami, né? E sobre Bhakti Sandarbha a respeito de Bhakti, né? Bom, vamos agora discutir Bhakti ou devoção a Bhagavan, as características extrínsecas de Bhakti, Tatashta Lakshana, bem como suas características intrínsecas, Swarupa Lakshana, são referidos no Garuda Purana. Tatashta Lakshana de Bhakti é indicada da seguinte forma. Bom, vou agora descrever Bhakti para Bhagavan Vishnu, pelo qual todas as coisas são alcançadas. Bhagavan Hari não se agrada de nada mais do que Bhakti. É o Garuda Purana. Citação do Garuda Purana. Bom, o Swarupa Lakshana de Bhakti é definido na seguinte referência à sua raiz etimológica, Bhaj, né? A raiz verbal Bhaj é amplamente reconhecida como significando a oferta do serviço, Seva. Portanto, Bhakti, que é o meio preeminente para atingir o absoluto, Sadhana, é proclamado pelos sábios como serviço sagrado, Seva. Garuda Purana também. No primeiro desses dois versos, a afirmação de que todas as coisas são alcançadas por Bhakti é uma característica extrínseca da devoção Tatashta Lakshana, que tudo é alcançável pela devoção evidente a partir de afirmações como esta, né? Vai estar o verso do Bhakti 355, né? Uma pessoa de discernimento evoluído, seja sem desejos, cheia de desejos, ou buscando a liberação, deve adorar o Supremo Purusha com Bhakti Yoga resoluto, né? Esse é o verso chamado Bhakti, né? Com base nessa declaração, a definição extrínseca de Bhakti mostra-se livre do defeito de ser muito estreita, a Vyapti, porque não há realizado, ou seja, nenhum efeito que é executada do escopo de Bhakti. A segunda linha do primeiro verso do Garuda Purana afirma que Bhagavan se agrada apenas de Bhakti e nada mais. Com isso, a definição extrínseca de Bhakti mostra-se livre do defeito de ser muito ampla, Ati Vyapti, uma vez que, portanto, exclui todas as outras práticas como incapazes de produzir o mesmo resultado. Além disso, ao dizer no segundo verso que esta conclusão é corroborada pelos sábios, isto é, pela experiência direta das almas realizadas, Vidyat Anubhava Pramana, a definição é estabelecida como livre do defeito da inviabilidade, né, a Sambhava, visto que sua experiência direta é prova de que Bhakti realmente produz tais resultados. Uma característica intrínseca de Bhakti, Swarupa Lakshana, é referida pela palavra Seva, ou serviço sagrado, e esse serviço envolve o serviço amoroso, Anugati, ou a capacidade de resposta a Bhagavan, sendo realizado por meio das faculdades do corpo, fala e mente. Portanto, esta definição exclui todo serviço realizado por medo e inimizade, bem como a adoração de si mesmo como supremo, né? Bom, devoção direta, Sakshat Bhakti, é também chamado de Bhagavad Dharma, porque a palavra Parama Dharma, um sinônimo de Bhagavad Dharma, é usado para descrever Sakshat Bhakti, né? Nesse verso, vai estar o verso. Nesse mundo, isso é afirmado ser o dever essencial supremo para a Dharma da humanidade, ou seja, para se enganjar em Bhakti Yoga Bhagavan ao chamar seus nomes e outros atos diretos de devoção. Bom, agora o comentário de Satnarayan Das. Para procurar um objeto, deve-se primeiro se tornar familiarizado com as suas características distintivas. Cada objeto tem numerosos atributos, alguns deles são gerais, Sadharana, significado que eles são comuns a outros objetos também, assim como outros atributos são únicos ao objeto em questão, Asadharana.
significando que eles não são encontrados em nenhum outro objeto pertencente, tanto à mesma classe quanto a uma diferente. Por exemplo, uma vaca tem 4 pernas, 2 orelhas e um rabo. Um cão também possui essas mesmas características, porém, uma vaca possui outras características que a distingue de todos os outros animais. Esses atributos distintivos constituem sua definição, Lakshana. É necessário saber essas características distintas para ser capaz de identificar uma vaca de forma a não confundi-la com um cavalo ou um burro. Uma definição completa contém 2 partes, intrínseca, Swarupa Lakshana, e extrínseca, Tatastha Lakshana. A parte intrínseca é aquela que define o objeto em termos de sua constituição essencial, enquanto a parte extrínseca é aquela que define o objeto em termos de seus efeitos ou influência. As características intrínsecas e extrínsecas de Bhakti são resumidas em 2 versos famosos de Srimad Bhagavatam 1.2.6 e 7, falados por Sutta Goswami Saunaka. O primeiro versículo define Bhakti como constituído de serviço sagrado, sem causa e desobstruído para Krishna, e o segundo define Bhakti como aquilo que dá origem ao conhecimento e desapego como seus efeitos concomitantes. De acordo com a escola da filosofia Nyaya, as definições de termos técnicos devem estar livres de 3 defeitos. Avyapti, sendo muito estreito e, portanto, excluindo elementos que deveriam se enquadrar na definição. Ativyapti, sendo muito amplo e, portanto, incluindo elementos que deveriam ser excluídos da definição. E Asambhava, a inviabilidade da validade de uma afirmação. Jiva Goswami mostra que a definição de Bhakti dada aqui está livre desses 3 defeitos. A definição intrínseca de Bhakti é o serviço amoroso, Anugata, a Sri Krishna, pelas 3 faculdades do corpo, fala e mente. Isso exclui todo o serviço motivado por algum motivo oculto, como o medo. Em algumas partes da Índia, a frase Bhaya Bhakti, devoção baseada no medo, é popular. No Rama Charita Manasa, Tulasidas também articula a mesma ideia. Então, Sirama disse indignado: não pode haver amor sem medo. Jiva Goswami, no entanto, não aceita o medo como pertencente à natureza intrínseca de Bhakti ou como ímpeto para o verdadeiro Bhakti. Swarupa Goswami deixa esse ponto muito claro em sua definição oficial de Bhakti. A representação contínua de Anushila, de serviço favorável destinado exclusivamente para o prazer de Sri Krishna, que é desprovida de qualquer predileção por desejos ulteriores e não é obscurecida pelos esforços por Gyana e Karma, é chamada de devoção suprema, Uttama Bhakti. Bhakti Rasamrita Sindhu, no seu verso dele. Jiva Goswami cita uma declaração do sábio, Kavi, chamado Bhagavatam, para oferecer uma definição alternativa de Bhakti. Nesse verso, a palavra Upayaha, os métodos, constitui a definição intrínseca de Bhakti, porque se refere aos membros reais de Bhakti falados pelo próprio Bhagavan. Esses métodos incluem pronunciar ou cantar os nomes de Bhagavan e outros atos diretos de devoção semelhantes. Brahman, Paramatma e Bhagavan implica que Bhakti é o único meio de alcançar as 3 manifestações primárias do Tattva e que não há outro processo que possa fazer isso. Isso implica ainda que a perfeição nos caminhos de Gyana, bem como na Yoga, não é possível sem o apoio do Bhakti. Então, o artigo de Satyanarayana Das Babaji, Caridade começa em casa. Um fenômeno peculiar que observei em Vrindavana é que muitos sadhus falam sobre mudar o mundo. Existem muitos grupos, sociedades e institutos aqui cujos nomes contêm palavras como paz mundial, internacional, amor universal, etc. No entanto, apesar de tantas organizações e indivíduos, o nível de paz ou amor no mundo não está melhorando. Deve haver uma razão para isso. Eu também encontro muitas pessoas da sociedade tradicional, elas também têm um fenômeno comum, sempre culpando alguém por seus problemas. Seu chefe ou cônjuge ou sogra torna sua vida miserável. Não importa qual partido político está no poder, esse é o pior partido.
Deus, de acordo com eles, é um sádico ou, na melhor das hipóteses, indiferente. Caso contrário, por que há tanto sofrimento? Os dois grupos parecem muito diferentes. Um se esforçando para mudar o mundo, o outro constantemente reclamando sobre ele. Mas acho que eles realmente têm muito em comum. Ambos os grupos desejam que o mundo fosse diferente, mas sequer parecem pensar muito sobre mudar a si mesmos. Isso é um efeito de Rajas e Tamas. Rajoguna nos inclina ao orgulho e superioridade sobre outros. Ela transmite excesso de confiança, inspirando-nos a nos esforçar por coisas que não estamos qualificados para alcançar. Também nos faz desejar reconhecimento como a pessoa mais capaz e poderosa ao redor. Rajas nunca concede a paz, sempre desperta a ambição, dando fome de novas aquisições e nos fazendo subestimar o que já temos. Aqueles em posições de poder e prestígio geralmente têm predominância de Rajoguna. Caso contrário, eles não teriam os nervos e o impulso para suportar a garra e a manipulação necessária para chegar ao topo. Em uma sociedade espiritualmente orientada, que valoriza altamente Sattva-guna, os líderes não gostam de admitir que estão principalmente situados em Rajas. Seu ego e inteligência trabalham juntos para justificar suas ações rajásicas como um mal necessário ou mesmo um ato de compaixão. Mas se alguém discordar, eles politizam, marginalizam e ostracizam o dissidente, revelando quão sob o controle de Rajas eles realmente estão. Pessoas rajásicas não são demônios, eles são valiosos e necessários em qualquer sociedade. Caso contrário, quem mais expandiria as fronteiras? Faria gestão e administraria os governos. As pessoas rajásicas podem fazer um serviço muito bom, desde que trabalhem honestamente sob a direção svática. Mas quando eles rejeitam isso e fingem ser os conselheiros sáticos de si mesmo, eles causam prejuízo. Efeito de Tamoguna. Tamoguna nos indica nos inclina ao descontentamento incessante e ao pessimismo constante. Ele nos empurra de forma tão perfeita que nem percebemos como é negativo o nosso comportamento, ou como isso afeta os outros. Nosso foco fica firmemente preso no passado, obcecado por erros feitos por nós semanas, meses e anos atrás. Preguiçosos, vivemos como um parasita, fofocando e criticando enquanto ficamos alheios à hipocrisia que incorporamos. Tamoguna drena a energia dos outros como um vampiro de energia. Falta ambição e bravura de Rajas, mas não o egocentrismo. Por isso, acaba nos fazendo competir com os outros através de uma desilusão invejosa. Esta competição escura se estende a praticamente todos, porque em Tamoguna é difícil encontrar alguém que não seja de alguma forma mais inteligente, bonito ou bem-sucedido que nós. Bom, glossário Aishvarya, opulência, né, de Ishvara, é o Bhakti com opulência e majestuosidade, desprovido de Madhurya. Né? Se refere ao Sr. Narayana, né, onde não existe intimidade entre o devoto e o Senhor. Uma canção. Ocupo Sr. Bhaktivinoda Thakur, Amala Bolite Prabhu. Ocupo meus sentidos, audição, visão, olfato, paladar e assim por diante, conforme seu desejo. Já entrando no Siddhanta. Nityananda Prabhu costumava conter a Sri Chaitanya Mahaprabhu quando ele estava a ponto de colapsar e cair no chão. Sempre que estava presente, Nityananda agia como um suporte, como um colchão, da mesma forma que Anantasesha é o local de repouso do Sr. Vishnu. Bom, aqui Mahaprabhu manifesta claramente seu Acharya Lila no Gundicha Mandir, né? Porque ele instrui, ele pede que os devotos limpem o templo, mas ele se ocupa da mesma maneira. Né?
Na realidade, ele limpa muito mais do que os devotos conseguem limpar. Isso mostra Mahaprabhu agindo como guru. O guru delega serviços, mas está intensamente ocupado em todos os serviços. Antes de começar a limpeza de Gundicha Mandir, Sri Chaitanya Mahaprabhu adora os devotos ungindo seus corpos com pasta de sândalo. Que parece contraditório, porque esses devotos vão se ocupar em limpeza. Isso quer dizer que vão se sujar. Mas Sri Chaitanya manifesta a grandeza do ideal daquela pessoa que quer limpar o seu coração, limpar o seu templo. Portanto, ele adora esses devotos que estão determinados a começar essa tarefa. A limpeza de Gundicha Mandir representa Chitodarpana Marjana, limpando o espírito subconsciente. Na realidade, Chit é apropriadamente traduzido como subconsciente e não como mente. Todas essas partículas de poeira que os devotos limparam com Sri Chaitanya Mahaprabhu apresentam a sujeira em seus corações, os anartas. Vão filosofando. É fácil amar a humanidade, difícil é amar o próximo. E o Hari Bhaktivilas. Texto. Não tem texto aqui. É seguindo o texto aqui. Kshatriya, fala dos Kshatras. Bom, um Kshatriya mestre espiritual pode mostrar sua misericórdia ao candidato pertencendo aos Kshatriyas, Vaishyas e Shudras dessas comunidades. Né? Na ausência de tal mestre espiritual Kshatriya, o Vaishya, com as qualidades acima mencionadas, pode dar iniciação aos membros da comunidade Vaishya e Shudra. Da mesma forma, o mestre espiritual Shudra, com as qualidades mencionadas, pode dar iniciação aos membros da comunidade Shudra. Quando os seus discípulos estão maduros, tal mestre espiritual deveria confiá-los a responsabilidade de eles mesmos se tornarem mestres espirituais. E os versos. O verso. É a última linha, né? Paramananda Madhavam. Bom, Paramananda, a transcendental bem-aventurança, né? E Madhavam, suprema personalidade de Deus. E versos a serem relembrados. Pritivitya Cheyata Nagaradi Grama. Esse é o 50. O 15, Kaler Dosha Nindirajam. E o 90, Krishna Mantra Haite Habe Sansari. Aí vai. Ok. Loura para mim.